Nos últimos dias de janeiro de 2026, algumas das mentes militares mais poderosas da aliança da OTAN se encontraram em uma situação um tanto complicada. De um lado, estavam o comissário de defesa da Europa, o principal diplomata da União Europeia e líderes de defesa e diplomatas da Alemanha, França e Espanha, defendendo a criação de um grande exército europeu. Do outro lado estava o chefe da OTAN, Mark Rutte, considerado pelo grupo o homem mais poderoso de toda a defesa europeia. A favor. Chegou a hora de a Europa romper de uma vez por todas sua dependência dos Estados Unidos e traçar seu próprio caminho para o futuro. De acordo com Rutte, não há outro caminho a seguir além do curso atual da Europa. E que, se as nações membros da OTAN realmente achassem que queriam uma força europeia fora da OTAN, então deveriam, abre aspas, continuar sonhando com a defesa. O futuro da Europa é a OTAN, mesmo que agora, mais do que nunca, o futuro da OTAN seja a Europa. Todos concordam que há razões para debater um exército europeu agora mais do que nunca. Com os Estados Unidos ameaçando invadir territórios aliados da OTAN e parecendo menos comprometidos com a defesa do continente do que nunca, fica claro que a grande aposta da OTAN no último meio século de que Washington sempre estaria lá para protegê-la foi um certo erro. Mas a noção de um exército europeu está longe de ser nova, e a ideia de que os líderes europeus estariam divididos sobre o assunto também não é um problema novo. Por um lado, um exército europeu unificado traria benefícios inegáveis para a segurança da Europa. Por outro lado, opositores argumentam que os custos tornariam esse esforço inviável. Manter rotinas no inverno é meio difícil, mas a G1 é uma das poucas que realmente consegui manter. É uma mistura diária de saúde com mais de 75 ingredientes. Eles colocaram todos os 75 ingredientes e 5 cepas probióticas no verso da embalagem, o que foi arriscado, mas é clinicamente comprovado que melhora a saúde intestinal. Nessa época fico mais em casa e não obtenho os minerais de que realmente preciso. E o AG1 simplesmente me ajuda a preencher essas lacunas e eu acho que também pode te ajudar a preencher essas lacunas. Também tem um gosto ótimo, é só colocar, agitar uma vez por dia. Tem um sabor meio de baunilha, meio de abacaxi. Não tem gosto tão verde quanto parece, prometo. Também recomendo experimentar o AGZ, a versão noturna deles. Um pouco menos de rolar notícias ruins e só uma bebidinha gostosa para relaxar pode te fazer bem. Com certeza me faria bem por causa da desgraça. Usando o meu link você ganha 3 pacotes de viagem AG1 grátis. Um dia veremos todos eles. Assim, você também vai receber suas vitaminas D3+, K2 e um kit de boas-vindas AG1, que inclui, se não me engano, essa latinha legal. Essa aqui está vazia, eu já tenho umas 3 dessas. Acesse drinkage1.com/warfronts ou clique no link abaixo. Agora, voltando ao vídeo de hoje. Uma ambição há muito adormecida. Ao longo dos muitos séculos da história europeia, a ideia de um exército pan-europeu foi, em uma palavra, risível. Afinal, este é o mesmo continente conhecido por suas eras das trevas e sua Guerra dos 100 Anos. Guerra após guerra por ondas sucessivas de conquistas imperiais, seja com exércitos marchando da Macedônia, de Roma, da Saxônia ou de Paris. A Europa quase se autodestruiu na primeira metade do século XX e, quando não aprendeu a lição, se autodestruiu novamente. No final dos anos 1940 e início dos 1950, algo muito incomum ocorreu em toda a Europa. A Europa parou de lutar contra si mesma e, ainda mais inesperado, perdeu o desejo de que aquelas guerras continentais recomeçassem. Nesse período, nos primeiros anos da Guerra Fria, surgiu a ideia de um exército pan-europeu. Apenas uma observação sobre a semântica. Ao falar em exército europeu, nos referimos a toda a força militar europeia, capaz de lutar nos dias atuais, no ar, em terra, no mar, no espaço ou no ciberespaço. No início dos anos 50, propôs-se pela primeira vez um exército europeu coletivo como solução para o Grupo dos Seis: França, Alemanha Ocidental, Itália, Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo. Naquele período, a proposta respondia a uma série de problemas frustrantes.
A União Soviética estava muito próxima, a União Soviética era realmente forte, e a Alemanha Ocidental era uma nação com a capacidade mais clara de enfrentar os soviéticos. Compreensivelmente, ninguém queria dar outro exército à Alemanha Ocidental. Deve-se reconhecer que as reformas quase foram aprovadas. Um tratado foi elaborado e assinado, mas não ratificado. Olhando para trás, esse foi o pecado original da Europa no pós-Guerra Fria. As nações europeias optaram por manter exércitos separados e focar na aliança da OTAN, em vez de cooperarem na defesa. O resultado foi um continente europeu unido em princípio, com liderança estratégica comum, compromissos mútuos e um guarda-chuva nuclear compartilhado. Mas, por trás desse princípio, a Europa não encontrou nenhuma unidade militar prática. O debate só voltou a ganhar força no início do século XXI, após a OTAN expandir-se para incluir novos membros recém-saídos da influência soviética. Então veio o 11 de setembro de 2001 e a guerra ao terror. As nações da OTAN decidiram atuar no exterior junto aos Estados Unidos. Esses desdobramentos em coalizão foram de grande aprendizado para as forças armadas europeias, dando-lhes experiência valiosa em conflitos complexos e assimétricos. Também foram reveladores, e o que mostraram não foi lisonjeiro. As forças armadas europeias não só careciam de experiência, como era altamente impraticável mobilizá-las, com algumas dezenas ou algumas centenas de soldados enviados de dezenas de forças armadas nominalmente independentes. Segundo os líderes estratégicos da época, a Europa teria se beneficiado de uma força militar coesa para esse tipo de operação, estando ou não sob a OTAN. No fim, nunca se criaram unidades coesas na OTAN e líderes europeus caíram novamente em uma armadilha que marcou o pensamento europeu do pós-guerra, pois a aliança abrangente da OTAN já existia. A Europa já havia desenvolvido uma certa aversão a qualquer iniciativa fora do quadro da aliança, e por isso a possibilidade de construir uma força europeia separada não foi seriamente considerada. Somando-se à pressão dos Estados Unidos, cujo complexo militar industrial lucrava com contratos europeus, tornando o status quo confortável demais. Depois disso, a ideia recebeu apoio ocasional, com as conversas voltando a ganhar força por volta de 2018. Os Estados Unidos, no primeiro governo Trump, passaram a pressionar países europeus a elevar gastos com defesa. O presidente francês Emmanuel Macron foi o primeiro a pedir um exército europeu, destacando a necessidade de diminuir a dependência dos Estados Unidos. Apesar do atrito diplomático com Trump, causado pelas declarações de Macron, elas também foram apoiadas pela então chanceler alemã, Angela Merkel. Em discurso no Parlamento Europeu, Merkel defendeu um exército europeu real para complementar a OTAN, contando com apoio público e privado de diversos oficiais de defesa do continente. Desde então, as nações europeias buscaram novos acordos de cooperação e até testaram a fusão de forças militares. No nível de batalhão, o presidente e o primeiro-ministro da Itália sugeriram uma ideia semelhante em 2021, após a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, entregando o país ao Talibã. No mesmo ano, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs criar uma União Europeia de Defesa, para criar forças expedicionárias e ativos militares sob controle da União Europeia. Porém, planos maiores não apareceram e após as eleições americanas de 2020, a Europa voltou ao status quo, ao menos por um tempo. Só foi com o retorno de Donald Trump ao cargo em 2025 que as principais mentes de defesa do continente começaram realmente a aceitar o óbvio. Um presidente americano que questiona a aliança não era um caso isolado, e que, se essas ideias algum dia se tornassem política dos Estados Unidos, a Europa estaria em sérios apuros. Começando em Luxemburgo, depois na Espanha e agora em outros países, líderes europeus passaram a defender o exército europeu com mais ênfase. O apoio mais significativo foi do presidente ucraniano Vladimir Zelensky, que defendeu a mudança como parte de seu esforço para alertar a Europa, nas palavras de Zelensky. No início de 2026, a Rússia planeja ter um exército de 2 a 2,5 milhões de pessoas até 2030. Assim, o exército europeu, mesmo com forças soberanas de cada país, precisa responder e contar com pelo menos 3 milhões de pessoas
Neste momento da história europeia, é difícil negar o apelo de um exército continental único e unificado. Após décadas sendo a base sobre a qual a aliança da OTAN foi construída, os Estados Unidos indicaram que não estão apenas repensando seu papel na parceria transatlântica, mas sim considerando acabar com tudo isso. Francamente, não há outra forma de interpretar algumas ações recentes de Washington, principalmente ao quase levar a aliança ao colapso por uma possível invasão da Groenlândia, mesmo após recuar sob pressão. Embora as forças europeias e americanas não tenham chegado a se enfrentar nas ruas desertas de Nuuk, a Europa ainda teve que cruzar limites que antes eram impensáveis. Fontes da União Europeia relatam que a Europa ameaçou vender sua dívida americana em resposta a um ataque à Groenlândia, prometendo destruir as economias americana e europeia em um pacto suicida para evitar a violência. A ideia de que a Europa chegaria a esse ponto com Washington é absurda em teoria, independentemente de as tensões terem sido ou não dissipadas no final. De modo mais amplo, os líderes europeus estão dolorosamente cientes do teatro que tiveram que fazer para Washington, se desdobrando em exercícios de autoflagelação e apaziguamento para proteger até mesmo os princípios mais básicos da segurança coletiva da OTAN. Líderes europeus enfrentam mais que o problema Donald Trump. Ele e seus assessores são os principais responsáveis pela atual divisão na OTAN. Seria justo que os aliados europeus dos Estados Unidos previssem isso. Em cerca de 3 anos, a política americana vai inevitavelmente oscilar para um parceiro mais favorável na Casa Branca. Mas o alerta que os líderes europeus receberam é muito mais fundamental do que isso. Essa divisão entre Estados Unidos e Europa era vista como impossível, não só pela boa vontade americana com o velho continente, mas também pelos incentivos geopolíticos, os benefícios de uma relação próxima e a fusão intencional dos futuros de Estados Unidos e Europa, suficientes para superar impulsos descontrolados de um líder na Casa Branca. Simplificando, esse relacionamento deveria ser resiliente a choques intermitentes como este, e se não for, então os problemas da Europa são muito mais profundos do que as gerações anteriores de líderes acreditavam. Neste momento, parece que os líderes europeus estão alinhados quanto à realidade mais básica que enfrentam, de que o status quo atual é insustentável e seja qual for a solução que a Europa escolher, ela precisa fazer algo para mudar sua situação. O consenso se desfaz ao discutir se uma força militar pan-europeia única seria a solução. Os argumentos a favor, em sua essência, o principal argumento a favor de um exército europeu unificado é simples. Ao se unir como força continental, a Europa será mais capaz de se defender futuramente do que hoje. Ou seja, o argumento não é que um exército pan-europeu seja uma ideia fantástica, mas que, ao menos, representa uma melhoria significativa em relação ao que a Europa tem hoje. Esse é um argumento que o comissário de defesa da União Europeia, Andreas Cabelius, apresentou aos líderes de defesa europeus em janeiro de 2026, citando-o aqui. Os Estados Unidos seriam militarmente mais fortes se tivessem 50 exércitos em nível estadual, em vez de um único exército federal, 50 políticas e orçamentos de defesa estaduais, ao invés de uma única política e orçamento federais. Se a nossa resposta for não, os Estados Unidos não seriam mais fortes. Então o que estamos esperando? Fim da citação. Serei direto, ainda que indelicado. A escolha das nações europeias de formar exércitos nacionais em um continente já estrategicamente alinhado. Pode ter parecido bom no papel, mas se o objetivo era realmente defender o continente europeu, então teria sido difícil pensar em uma maneira menos eficiente de conseguir isso. No século XXI, as nações europeias possuem uma vantagem fundamental, algo raro na história. Simplesmente não é possível, salvo algumas exceções nos Balcãs, que nações europeias entrem em guerra entre si. No sentido geoestratégico, isso é uma grande bênção, ainda mais relevante pelas demais vantagens da Europa. É lar de algumas das economias mais avançadas do mundo, algumas das mais ricas e algumas das mais capazes de se envolver tanto em pesquisa e desenvolvimento de alta tecnologia, quanto em manufatura de alto volume e alto valor agregado.
A Europa não sofre ameaça militar no flanco oeste, exceto a possibilidade de invasão da Groenlândia, nem do lado oposto do Mediterrâneo. Isso significa que ela pode se unir em uma frente continental para conter a ameaça da Rússia, que teoricamente não deveria ser tão grande assim. As nações combinadas da Europa têm população 4 vezes maior que a Rússia, poder econômico 10 vezes superior e vantagens praticamente incalculáveis em potencial militar e industrial de defesa. Considerando tudo isso, essas realidades significam que a Europa deveria ser capaz de se unir em uma defesa comum. Ela deveria ser capaz de se orientar diante de uma ameaça clara e conhecida, e deveria ser capaz de derrotar essa ameaça com bastante facilidade. Se isso realmente ocorresse agora, qualquer um assistindo ao episódio já percebe que a Europa ficou bem abaixo dessas expectativas de várias formas. Mas militares astutos frequentemente disseram que seu maior fracasso foi decidir dividir as forças armadas internacionais. Ao invés de uma força continental com mais de 30 exércitos pelo continente europeu, não importa o quão eficiente fosse a tomada de decisão desses exércitos individuais. Essa estrutura é extremamente ineficiente quando esses exércitos têm a tarefa de se defender contra um inimigo comum. A Europa investiu em mais de 30 exércitos separados, mais de 30 forças aéreas separadas e assim por diante. Embora a OTAN tenha buscado garantir que exércitos nacionais usem munições interoperáveis em um conjunto relativamente restrito de máquinas de combate de alta qualidade, isso resolve apenas uma pequena parte do problema. De forma mais ampla, a Europa não reconheceu várias realidades fundamentais ao mesmo tempo. Coordenar mais de 30 exércitos individuais será muito difícil por sua natureza, além de complicar o transporte e sustento em um mesmo campo de batalha. Cada nação treina seu exército para proteger interesses próprios, que muitas vezes pouco tem a ver com o campo de batalha continental onde irão lutar. A maioria das economias fortes da Europa está localizada longe da linha de frente, o que significa que se essas economias estiverem direcionando recursos para um exército focado em suas próprias prioridades de defesa nacional, então grandes parcelas do potencial militar da Europa serão desperdiçadas por nações que estão em grande parte despreocupadas com a defesa continental quando deveriam formar a espinha dorsal da Europa. Para piorar a situação, a Europa simplesmente ignorou que nem todas as nações se destacam ou têm bom desempenho nas mesmas áreas. Enquanto poderiam desenvolver especialidades militares alinhadas a seus pontos fortes, as nações criaram cerca de 30 forças armadas genéricas, muito aquém de seu potencial coletivo. Com uma força militar única na Europa, esses problemas seriam superados. É justo dizer que, se a Europa tivesse formado uma força militar continental desde o início, esses problemas e o grande desperdício militar poderiam ter sido evitados. Se o processo tivesse iniciado décadas antes, isso seria viável hoje. As nações europeias poderiam focar na produção de equipamentos militares e treinamento nas áreas em que se destacam. Países ricos e experientes, como Grã-Bretanha e França, longe das linhas de frente, poderiam investir em equipamentos militares avançados, aeronaves de combate de ponta, porta-aviões e contra-torpedeiros em grande número e arsenais nucleares maiores. Eles poderiam ter investido mais no treinamento de tropas de alto valor, como operadores especiais e especialistas, e criado uma cultura que estimulasse cidadãos aptos ao combate a se juntar a brigadas no leste europeu. Por outro lado, nações orientais como Polônia ou Romênia poderiam ter concentrado seus esforços mais plenamente em capacidades de infantaria e blindados pesados. As nações nórdicas criaram forças especializadas para o extremo norte e países bálticos, com baixa população e alta tecnologia, poderiam se tornar a elite em P&D, inteligência e guerra cibernética. Uma nação como a Itália poderia ter concentrado seus recursos na defesa marítima. Uma nação como a Alemanha poderia ter feito o que planeja fazer e se transformar no centro militar industrial e base de operações para batalhas em toda a frente leste da Europa. A triste realidade é que a chance de acertar qualquer uma dessas coisas na primeira tentativa já passou há muito tempo.
Defensores de um exército pan-europeu diriam que antes tarde do que nunca, a Europa não pode recuar nas decisões já tomadas. Mas ela pode pensar de forma muito mais clara sobre como usar melhor os recursos que possui agora, focar suas iniciativas de aquisição e desenvolvimento e mudar radicalmente a forma como enxerga a defesa continental. Mesmo hoje, se toda a Europa concordasse com a premissa de que o continente não enfrenta ameaças reais de dentro do Atlântico ou do norte da África, então a Europa concluiria logicamente e de forma rápida que talvez seja uma má decisão manter tanto do seu poder de combate localizado na França, Grã-Bretanha ou Espanha, nações que, literalmente, não poderiam estar mais distantes da linha de frente da Europa. A Europa poderia decidir investir em bases militares próprias em países como Estônia ou Lituânia, com dezenas de milhares de soldados estacionados permanentemente, em vez de apenas rotacionar pequenos destacamentos da OTAN. Por mais grave que isso possa ser para as sensibilidades europeias atuais, vale ressaltar que, se a Europa operasse sob a premissa de uma verdadeira defesa coletiva em um único exército, então um jovem soldado espanhol ser baseado na Letônia faria tanto sentido quanto um garoto da Califórnia alistar-se nas Forças Armadas dos Estados Unidos e ser enviado para uma base na Virgínia. Defensores de um exército pan-europeu argumentam que esse princípio pode ser aplicado a toda a defesa europeia. Se a Europa entendesse que todos os europeus estão juntos nisso, mudanças profundas que hoje parecem radicais fariam sentido imediatamente. Se o continente realmente concordar que a ameaça iminente é o urso russo na flanco leste, essas mudanças profundas tornariam a Europa muito mais segura. Além disso, as Forças Armadas Europeias enfrentam graves problemas estruturais, muitos ligados à falta de centralização. Hoje, a Europa carece de liderança estratégica, o que não é por acaso. Sob a OTAN, o comando e controle é majoritariamente dos Estados Unidos. Como a Europa reluta em pensar no desenvolvimento estratégico ou industrial de defesa fora da OTAN, a liderança estratégica tornou-se um grande ponto cego fora da aliança. As tentativas europeias de trabalhar entre as forças armadas nacionais têm sido imensamente frustrantes, não apenas porque não existe um comando europeu unificado que possa direcionar os ativos militares do continente, mas também por causa da enorme burocracia e das barreiras legais que impedem uma ação eficaz. A União Europeia está trabalhando para resolver esses problemas, mas os esforços da UE claramente não são suficientes. A Europa precisa de líderes, de um espaço para reunir suas melhores mentes estratégicas e de uma forma de dar a elas autoridade para direcionar os recursos europeus. Construa um exército europeu, começando por uma estrutura de comando e controle para liderá-lo. Derrube os obstáculos institucionais que impediriam esses líderes de serem eficazes, e a Europa poderia se coordenar internamente de uma forma pelo menos minimamente competente. A Europa também depende dos Estados Unidos para fornecer capacidade em áreas críticas, como tecnologia de satélites, inteligência, vigilância, reconhecimento e funções aéreas não combatentes, como transporte estratégico e reabastecimento em voo. A Europa não apenas negligenciou essas áreas porque não eram atraentes ou porque os americanos já tinham soluções, a Europa as rejeitou. Porque quando forças armadas tomam decisões de aquisição isoladamente, tem dificuldade em justificar o custo e o sentido estratégico de desenvolver essas capacidades sozinhos. A Europa, por exemplo, não tem nem de perto reabastecedores aéreos suficientes, mas as forças armadas individuais têm reabastecedores suficientes para satisfazer sua própria ambição limitada. Afinal, nenhuma dessas nações está realmente tentando fazer projeção de poder sozinha, então elas não têm necessidade real de construir uma força aérea voltada para a projeção de poder. Na verdade, projetar o poder europeu por toda a Europa é o mínimo para uma força unificada, mas o número atual de reabastecedores aéreos no continente não é suficiente para isso. O mesmo vale para satélites, ativos de reconhecimento ou equipamentos desnecessários para países sem adversários próximos. Cuidando dos próprios assuntos, mesmo que esses equipamentos fossem essenciais para um exército continental na defesa do continente. A União Europeia e a OTAN buscaram corrigir essas falhas com decisões de gastos coletivos, avançando na direção certa.
Mas essas mudanças são pequenas perto do que um exército europeu unificado teria que adquirir e organizar. Assim, poderá criar uma abordagem mais coesa para a defesa e elaborar uma lista de compras detalhada, bem informada e estratégica. Atualmente, as necessidades da Europa são abstratas: mais satélites, mais aeronaves de apoio, etc. Mas uma visão estratégica clara para o continente permitiria que a Europa fosse muito mais específica sobre o que precisa e com que rapidez poderia adquirir esses recursos. Igualmente importante, um exército europeu unificado precisa de um orçamento europeu unificado para esse exército, proporcionando um fundo massivo para que a Europa possa investir em recursos que simplesmente não faziam sentido adquirir quando considerados país por país. Nessa área, há alguns benefícios na forma como a Europa construiu suas forças armadas no passado. O continente já possui cerca de 3.000 carros de combate, principais modernos à sua disposição, cerca de 200 caças furtivos, com um total de 600, até 2030 mais de 2.000 outras aeronaves de combate modernas, 6 porta-aviões e mais de 100 destroyeres e fragatas no total. Esses números não são ideais para a Europa, mas, se unificados sob um comando continental e deslocados para posições avançadas no leste, bastariam para servir de dissuasão contra a Rússia. A curto prazo, a Europa poderia investir rapidamente para suprir suas principais lacunas, tomando decisões de aquisição que hoje não justificaria. E falando em aquisição, talvez a maior força de um exército europeu unificado seja o potencial de revitalizar o complexo industrial de defesa da Europa. A Europa é um continente onde não faltam engenheiros e conceitos de design, e também não tem falta de potencial de manufatura. Com o tempo, a indústria de defesa do continente ficou muito estagnada. A produção europeia caiu a níveis ridículos, com pouca capacidade para repor materiais essenciais como artilharia, projéteis e munições. A Europa fabrica tanques, caças e equipamentos pesados, mas em ritmo muito lento. Ainda pior, a Europa tem muitas ideias para sensores modernos, sistemas de informação, drones de longo alcance e outros recursos necessários para 2020, sem capacidade de guerra e falta de investimento para criar esses recursos. Os líderes de defesa europeus têm tecnologia e vontade de ampliar a produção, mas faltam contratos. A Europa também carece de meios para reunir recursos e fazer os grandes pedidos necessários. Quando as fábricas abrirem e as linhas de produção iniciarem, a indústria de defesa do continente pode se tornar imparável. Até lá, é praticamente irrelevante. Um exército europeu poderia fazer grande diferença aqui, usando seu poder financeiro para rapidamente impulsionar a criação de uma força militar unificada. A Europa teria que dar a esse exército meios para superar a burocracia, contornar regulações na cadeia de suprimentos, unificar o mercado de defesa e alinhar as principais mentes da indústria europeia. A Europa também poderia começar a reduzir um pouco da extrema diversidade de equipamentos entre seus exércitos atuais, já que o continente atualmente utiliza muitos tipos diferentes de equipamentos para cumprir uma mesma função de combate. Com aquisições centralizadas, líderes europeus podem priorizar a produção dos melhores equipamentos atuais ou daqueles com melhor custo-benefício. Uma decisão que as empresas de defesa podem não gostar, mas que contribuiria muito para padronizar uma futura força europeia. Enquanto fábricas são inauguradas e ampliadas, a Europa se fortalece para sustentar conflitos intensos, rearmando-se e reabastecendo em tempo real conforme consome estoques nas linhas de frente. A Ucrânia aprendeu essa lição de forma difícil e a Europa pode assimilá-la mais facilmente, mas a janela de oportunidade está se fechando rapidamente. Um exército europeu unificado beneficiaria especialmente os estados mais vulneráveis da Europa, como os países bálticos e partes da Europa Oriental. Aqui, os estados podem ser engolidos parcial ou totalmente nas primeiras semanas de um conflito com a Rússia. As nações bálticas, por exemplo, tecnicamente têm uma garantia de segurança da OTAN, mas, neste momento, essa garantia de segurança é incompleta. Como a OTAN não tem meios de realmente enviar uma força de combate suficiente para os Bálticos antes que a Rússia possa avançar pelo território deles, o exército continental europeu, responsável pela defesa de todo o continente, pode tomar decisões para fortalecer essas garantias de segurança sem precisar da aprovação dos Estados Unidos.
Igualmente importante, um exército europeu seria capaz de lidar com os riscos internos que a Europa realmente enfrenta, como a instabilidade nos Balcãs, por exemplo, ou um governo rebelde na Hungria, que teria planos de capturar e anexar partes da Ucrânia caso ela caia para a Rússia. Apesar do potencial de um exército europeu se autossabotar, isso ocorreria ao adotar a mesma necessidade de unanimidade da UE. Mas é muito mais provável que a Europa aprenda com esse erro e adote padrões de tomada de decisão militar mais realistas. Não é realista esperar que um exército europeu siga essas regras, pois isso impediria que defendesse a Europa de ameaças externas. Se uma única nação europeia discordar, ainda há todas as pequenas coisas que devem ficar mais fáceis. Se a Europa encontrasse uma forma de se unir em um exército coletivo, em vez de depender de forças fragmentadas, os esforços de recrutamento poderiam contar com toda uma juventude europeia, onde jovens de alguns países estão cada vez mais dispostos a lutar, enquanto em outros países o serviço militar poderia ser visto como um caminho para uma vida muito melhor. O dissuasor nuclear europeu poderia se tornar muito mais independente, unificando e talvez ampliando os arsenais nucleares da França e do Reino Unido, garantindo que a Europa se beneficie de uma supervisão nuclear. Isso não depende da boa vontade de Washington. Pesquisa, desenvolvimento, testes e produção ficam muito mais fáceis. Apesar de perderem parte do controle direto dos exércitos, as nações ainda poderiam influenciar uma força militar relevante. A unificação não precisa ser total. As nações podem ceder parte de seus ativos militares e manter o restante, ou garantir um direito de repatriação, de modo que, em situações de emergência, os ativos militares europeus provenientes de determinado país pudessem ser chamados de volta para esse país a fim de protegê-lo. O exército europeu unificado eliminaria muitos dos pontos de discordância interna que nações como a Rússia têm trabalhado para inflamar, enquanto aprimora sua capacidade de impor a lei marítima, controlar o espaço aéreo e aplicar sanções. Em uma estrutura militar coletiva, todas as nações europeias, até as mais fortes, ganham um instrumento para proteger sua soberania, mais eficaz do que qualquer iniciativa individual. Neste mundo, as fronteiras europeias deixam de ser fragmentadas, impedindo que países como a Rússia explorem pontos fracos para se infiltrar. Se a Europa tiver um exército coletivo à sua disposição, então cada centímetro da fronteira europeia estará respaldado pelo mesmo poderio militar. Por fim, argumenta-se que um exército europeu poderia fortalecer e não enfraquecer a OTAN. Uma Europa capaz de formar um exército continental forte provavelmente resolveria as preocupações dos Estados Unidos sobre investimento e prontidão militar durante o governo Trump. Como essas preocupações devem persistir após a presidência de Trump, será importante que a Europa demonstre prontidão a longo prazo. Em vez de quase 30 exércitos subordinados aos Estados Unidos, a Europa poderia ser um parceiro único e capaz, assumindo sua parte do ônus financeiro na defesa coletiva e garantindo que as forças americanas não precisem se preocupar em ter que cuidar de forças europeias incapazes de decidir por si mesmas. Com a Europa mais unificada, será vista assim, dificultando que Rússia, China e outros adversários considerem desafiá-la, enquanto ela transforma sua grande população, elevado PIB e potencial industrial militar em real fator de dissuasão contra futuros conflitos. Isso deixa os Estados Unidos mais seguros, pois reduz a chance de serem envolvidos em guerra por ataques a aliados europeus. E não teria que correr para defender a Europa se um conflito realmente estourasse. Quer a Europa goste de admitir ou não, o continente compartilha um conjunto comum de problemas há algum tempo, e esses problemas só estão piorando. Todas as nações europeias lidam com a ineficiência burocrática, a hesitação legal e as intermináveis frustrações da União Europeia. Seus problemas econômicos e sociais ultrapassam fronteiras, mas infraestrutura, órgãos financeiros e redes de informação são independentes. Por sua própria natureza, a Europa já compartilha toda a crise com a qual lida, e quando chegar a hora de uma crise de segurança europeia, ela também será compartilhada. Então vale mesmo a pena perguntar: que tipo de loucura é essa da Europa compartilhar todos os seus problemas e toda a sua dor, mas se recusar a colaborar em uma solução? Agora, infelizmente, existe uma resposta para essa pergunta. Mas antes de chegarmos lá, precisamos fazer uma breve pausa para um pouco de autopromoção descarada.
Assim como nossa equipe do War Fronts e nosso canal irmão recém-renomeado, o Home Fronts, publicamos 8 episódios gratuitos aqui no YouTube toda semana, mergulhando nos conflitos globais e na geopolítica que moldam o nosso mundo. Se você quer mais episódios, explicações aprofundadas e foco em histórias de nicho pouco divulgadas que não temos tempo de cobrir no War Fronts, foi por isso que começamos. Frontesco é nosso serviço premium, que por alguns dólares mensais ou 50 anuais oferece acesso à biblioteca exclusiva com vídeos e artigos regulares de jornalistas premiados e especialistas. Você terá acesso a episódios aprofundados como este e ao nosso resumo semanal de histórias negligenciadas. A sala de informações, isso é Frontesco. Por apenas 5 dólares mensais ou 50 anuais, você acessa todo o conteúdo, incluindo todo o arquivo, que é bastante coisa hoje em dia. Isso também apoia bastante o que fazemos no War Fronts e no canal Irmão Home Fronts. Confira, obrigado a quem já assina. Agora, vamos voltar ao assunto. Argumentos contra... Agora, se você chegou até aqui em uma análise profunda sobre a geopolítica do rearmamento europeu, então com certeza já percebeu um certo, digamos, tema recorrente. Se existe uma ideia nova, ousada e não convencional, então haverá legiões de opositores nos altos escalões da liderança europeia. No caso de um hipotético exército europeu, esses opositores têm se manifestado em peso, especialmente agora que a ideia parece estar prestes a se tornar popular. Ironicamente, uma das pessoas mais fortemente contrárias à ideia é o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, cuja responsabilidade máxima nesse cargo é garantir a segurança europeia. Segundo Rutte, um exército europeu não aumenta a segurança da Europa. Para ele, a ideia é tão absurda que seus defensores deveriam, como diz, seguir sonhando. Falando ao Parlamento Europeu, após os apelos mais recentes por um exército europeu, o cerne do argumento de Rutte parecia ser que, ao criar essa força, as nações europeias reduziriam as tropas das quais a OTAN depende, em vez de aumentá-las. Ao obrigar a Europa a criar uma nova força militar, o continente teria que dividir seus recursos, enfraquecendo suas forças e exigindo um gasto maior das nações da OTAN do que os 5% do PIB acordados para os próximos anos. Citando Rutte aqui, isso vai tornar as coisas mais complicadas. Acho que Putin vai adorar, então pense melhor. Rutte apresentou outros argumentos específicos que discutiremos em seguida. Primeiro, precisamos focar em como um exército europeu dividiria recursos, causaria um pesadelo logístico e sobrecarregaria as forças do continente. Isso não é uma crítica isolada. A chefe de política externa da União Europeia, ex-primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, reforçou as preocupações de Rutte dias depois e classificou a ideia como extremamente perigosa. Kaja alertou sobre o risco de confusão entre as cadeias de comando da OTAN e da Europa, dizendo: se existir o exército europeu e o da OTAN, a responsabilidade se perde, o que é extremamente perigoso. Por isso digo que é preciso fortalecer a defesa europeia, que integra a OTAN. Fim da citação de Kaja, uma figura-chave da União Europeia com histórico de liderança. Talvez a única nação membro da UE e da OTAN que esteja em maior risco de uma invasão surpresa russa, a força dessa crítica foi bastante condenatória. Enfatizamos essas críticas primeiro, não só por serem recentes, mas porque estão totalmente corretas. Um exército europeu que exista fora da atual estrutura dos exércitos nacionais europeus, como uma força de combate separada, construída separadamente, financiada separadamente e liderada separadamente, seria uma loucura. A Europa já faz grandes esforços para rearmar seus exércitos nacionais, seja em financiamento, mão de obra ou organização em grande escala. A Europa simplesmente não tem recursos para fazer tudo isso uma segunda vez simultaneamente, enquanto continua a se rearmar da forma que a OTAN precisa. Mas, correndo o risco de descartar a crítica de Rutte e Kallas cedo demais, temos que apontar que isso não é o que os defensores de um exército europeu geralmente argumentam. Na verdade, o contra-argumento específico que Rutte e Kallas apresentaram já é condenatório por si só,
principalmente pelo que implica sobre a absoluta falta de pensamento flexível e criativo que trouxe a Europa até esse ponto. Se a Europa criasse um exército europeu do zero, criando do nada enquanto ignora os exércitos que já protegem o continente, então a Europa estaria construindo seu exército da maneira mais estúpida possível. Acredito que a última parte do episódio de hoje deixou isso claro, mas vale repetir. Criar um exército europeu é sobre reestruturar a defesa europeia, não tentar substituir os exércitos europeus, enquanto também os mantém separadamente. Também não faz sentido criar um exército europeu totalmente fora da aliança da OTAN, quando ele pode, em vez disso, se tornar a contribuição da Europa para a aliança da OTAN. Claro, Mark Rutte e Kaja Kallas são muito inteligentes, e embora não possamos especular por que decidiram descartar a ideia de um exército europeu separado e redundante. Sem abordar a ideia muito mais substancial de uma reforma abrangente, podemos apontar os fatores políticos em jogo. Especificamente, a conversa sobre o exército europeu acontece dentro de uma discussão muito maior entre as nações europeias, membros da OTAN e os Estados Unidos. Washington pressiona a Europa a se rearmar e cuidar da própria defesa, enquanto líderes europeus temem que os Estados Unidos rompam parte ou toda a relação de defesa com Bruxelas antes de o continente estar preparado. Manter os Estados Unidos ao lado tem sido a principal prioridade de Rutte desde que Donald Trump voltou ao cargo. E claramente, esse objetivo é tão importante para Rutte que ele tem estado disposto a sofrer algumas humilhações pessoais e profissionais bastante significativas para que isso aconteça. Basta ver toda aquela história do papai Trump de alguns meses atrás. E aqui, num momento em que a Europa está lidando com uma administração dos Estados Unidos que provavelmente ficaria bem feliz em ter um motivo para cortar alguns de seus laços de defesa com o continente, a decisão de Rutte de se opor à discussão de um exército europeu em qualquer base faz um pouco mais de sentido. O grande risco geopolítico aqui é que, ao defender com veemência e depois começar a caminhar para a formação de um exército europeu, a Europa correria o risco de dar aos Estados Unidos todo o pretexto de que precisam para se distanciar de seus aliados da OTAN. Com uma frente unida em Londres, Berlim, Paris, Bruxelas e outros locais, Washington poderia alegar isso. A Europa cuidou da própria defesa e direcionou energia para outras prioridades geopolíticas consideradas mais importantes. Basta olhar para a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos para encontrar todas as evidências que um observador externo poderia pedir. O verdadeiro risco é os Estados Unidos se desengajarem antes de um exército europeu estar criado e pronto para defender o continente. O ideal seria que os Estados Unidos esperassem para transferir as responsabilidades de defesa para a Europa até que um exército europeu já tivesse posicionado seus recursos ao longo da fronteira leste do continente. Mas, na realidade, os Estados Unidos podem tomar essa decisão a qualquer momento, mesmo que um exército europeu ainda seja apenas uma ideia e não tenha sido formalmente estabelecido. Existe o risco de que esta Casa Branca, em particular, trate isso como motivo suficiente para encerrar seu apoio. E se isso acontecer, a Europa está em apuros. É uma situação em que, faça o que fizer, estará em desvantagem. Mas Rutte e Kallas não estariam errados em tentar evitar esse desfecho. Se o compromisso dos Estados Unidos com a OTAN enfraquecer antes de um exército europeu estar pronto, a Europa ficará mais vulnerável à Rússia e outros adversários, não menos. Há outro problema que Rutte mencionou, o efetivo, citando o chefe da OTAN. Novamente, acho que haverá muita duplicidade e lhe desejo sorte se quiser tentar, pois terá que encontrar homens e mulheres de uniforme, além dos que já existem. Ainda que a última parte da citação trate de criar um exército europeu paralelo e não de reestruturar a defesa europeia, ela aborda uma questão crítica. A Europa carece tanto de pessoal quanto de vontade para lutar, que são necessários. Os exércitos europeus não são grandes. Pegue o exército britânico, onde, como um artigo recente do The Sun apontou, os novos sistemas não tripulados da Rússia. Forças com cerca de 87 mil soldados superam todo o exército britânico atual, que possui aproximadamente 75 mil militares, sendo só cerca de 3 mil aptos a operar drones em combate. As forças francesas têm cerca de 200 mil soldados, a Alemanha 180 mil e Itália e Polônia cerca de 160 mil cada.
As nações da União Europeia e o Reino Unido somam cerca de 1,5 milhão de soldados ativos, número semelhante ao das forças russas em plena capacidade. Pode parecer paridade, mas lembre-se que as nações que formariam um exército europeu têm população 4 vezes maior que a da Rússia. Isso exclui reservistas e paramilitares que elevam o efetivo militar russo para mais de 2 milhões. Claro, a resposta óbvia seria que as nações europeias recrutassem mais e usassem sua população maior para formar um exército coletivo mais forte. Mas as nações europeias têm um sério problema de disposição para lutar. Em 2025, mais de 80% dos cidadãos da UE apoiavam uma política de segurança unificada, mas em fevereiro de 2026, a maioria dos europeus ocidentais preferia autonomia em relação à Aliança Transatlântica. Pela primeira vez, isso é só metade da batalha. Outras pesquisas recentes mostram que na Europa Ocidental, defesa coletiva é vista como positiva, contanto que outros lutem em 2024. Uma pesquisa da Gallup descobriu que apenas 32% dos cidadãos da UE estavam dispostos a lutar por seu país, com mais da metade dos alemães, mais da metade dos britânicos fora da UE e mais de 3/4 dos italianos dizendo que não estariam dispostos a participar. Quando a Euronews perguntou a quase 10 mil pessoas no início de 2026 se lutariam pelas fronteiras da UE, só 19% disseram sim. Para ser justo, há vantagens em fazer essa pergunta em um local com centenas de milhões de habitantes. 19% de todos os cidadãos em idade de combate entre 17 e 30 anos ainda representam um contingente de recrutamento de cerca de 13 milhões de pessoas. A hesitação não é igual entre as nações europeias. Países próximos da Rússia, como Finlândia, Polônia e Bálticos, têm muito mais pessoas dispostas a lutar. Mesmo assim, poucos realmente se voluntariam para lutar pelo país em tempos de paz, quando podem receber treinamento avançado e servir como dissuasão contra agressões externas. Depois, surge a questão do guarda-chuva nuclear europeu, tema citado por Mark Rutte em críticas recentes. Você precisa desenvolver sua própria capacidade nuclear, o que custa bilhões e bilhões de euros. Nesse cenário, você perderá o garantidor final da nossa liberdade, o guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos. Então, boa sorte novamente. Essa é uma crítica válida. Mesmo que a Europa não queira perder as garantias nucleares da OTAN, dos Estados Unidos, qualquer tentativa séria de criar um exército europeu pode levar os Estados Unidos a retirar seu guarda-chuva nuclear. A Europa conta com uma alternativa entre França e Reino Unido, que juntos possuem pouco mais de 500 armas nucleares, com cerca de 400 implantadas a qualquer momento. Conversas em toda a Europa já discutem a adaptação desse guarda-chuva nuclear compartilhado. O chanceler alemão Friedrich Merz afirmou em janeiro que países europeus querem adotar garantias nucleares de França e Reino Unido para complementar, mas não substituir, a dos Estados Unidos. A ideia realmente vem com restrições táticas, embora 500 ogivas fossem suficientes para obliterar a Rússia. As doutrinas nucleares francesa e britânica e suas limitações de lançamento dificultam que europeus confiem no uso dessas armas em cenários adequados. Armas nucleares destacam um dos principais problemas de comando e controle em um exército europeu unificado. Num cenário onde o exército europeu depende do dissuasor nuclear britânico e francês, como justificaria ter um líder que não fosse do Reino Unido ou França? Ou seja, como você justificaria, por exemplo, um líder militar alemão, ou um finlandês, ou um polonês assumindo o comando, e assim ganhando o direito de usar os arsenais nucleares britânicos e franceses como acharem melhor? Como você justificaria um líder britânico controlando o arsenal francês, ou o contrário? É altamente improvável que a Europa simplesmente desenvolva um programa nuclear próprio em todo o continente e comece a produzir suas próprias armas nucleares. E é ainda menos provável que o resto do mundo permita que isso aconteça sem uma baita luta. Então, a menos que um exército europeu consiga resolver a questão de quem estará no comando, ou seja, quem terá o poder de lançar as ogivas nucleares, uma força europeia basicamente abriria mão de seu guarda-chuva nuclear. Ao tratar de defesa coletiva, o mesmo se aplica a questões militares e industriais. Como as maiores economias da Europa seguiriam ordens de um comandante de um dos menores países? Ou
como tropas de países na fronteira leste com a Rússia confiariam em um líder que sempre viveu na costa atlântica? Há uma razão para os Estados Unidos controlarem o comando europeu por tanto tempo. Há líderes militares na Europa com capacidade intelectual para gerir a defesa continental, mas lhes falta experiência e memória institucional. Mesmo que tropas de outros países aceitassem confiar em comandantes inexperientes do continente. Tudo isso depende de os líderes europeus conseguirem concordar sobre uma ameaça comum. Imagine uma autoridade militar pan-europeia buscando entrar em guerra contra um adversário que a França jamais desejaria enfrentar, arriscando vidas de franceses com equipamentos pagos pela França e ameaçando sua segurança nacional. Como resultado, usar coletivamente os recursos militares da Europa, sem exigência de acordo coletivo, seria uma questão extremamente espinhosa. Além disso, há obstáculos tipicamente europeus para um exército europeu, todos ligados ao fato de que seria preciso superar a burocracia que sustenta a Europa. É fácil supor que um exército europeu tomaria decisões sem unanimidade dos Estados-membros, mas criar esse exército é mais difícil fora da União Europeia, onde o consentimento é unânime. Se países fora da União Europeia participarem, seu acordo sobre os termos de um exército europeu também seria obrigatório, complicando ainda mais o processo. Nem a União Europeia poderia resolver essas questões no seu ritmo usual. Os problemas de defesa da Europa precisam ser resolvidos em apenas alguns poucos anos, mesmo sendo uma questão de magnitude que normalmente levaria décadas para a Europa resolver de forma abrangente. O problema não é só o desconforto dos líderes europeus, mas sim a dependência de instituições que não foram feitas para agir rápido em questões tão grandes. Também não será fácil integrar as forças armadas europeias. Afinal, elas falam línguas diferentes, seguem crenças diferentes e estão sujeitas a diferentes autoridades legais. Tudo isso tornando a unificação ainda mais difícil. Esses são problemas complexos de resolver, e qualquer tentativa de solucioná-los será por natureza política. Só imagine como será difícil responder à pergunta básica: que língua um exército europeu deveria falar? Tudo isso precede as questões que a iniciativa traria às capitais europeias, principalmente quanto aos custos já investidos. Se, em uma história alternativa, a Europa tivesse reagido à invasão da Ucrânia em 2022 ou à anexação da Crimeia em 2014, optando por criar um exército europeu. Naquela época faria sentido, mas hoje a Europa já está há anos em remilitarização contínua. As nações do continente já investiram pesado em sua própria defesa, adquirindo equipamentos, promovendo reformas e obtendo outros ativos que agora teriam que abrir mão. Isso é especialmente verdade para nações como a Polônia, que foram além em sua reforma militar, e essencialmente seriam punidas por esse esforço em vez de serem recompensadas. O mesmo vale para a indústria de defesa da Europa, onde as grandes empresas teriam que lidar com a realidade de que é improvável que a Europa encomende, por exemplo, meia dúzia de tipos diferentes de caça ou 4 tipos diferentes de tanque ao mesmo tempo. Essas empresas poderiam ter que fechar ou se juntar a organizações maiores com rivais do setor sem garantia de benefício para elas ou seus acionistas. Além disso, as nações europeias passaram décadas construindo suas próprias forças armadas, e essas forças armadas são valiosas, com todos os seus defeitos. Se a Europa criasse uma estrutura militar unificada, todas as décadas de trabalho nas forças armadas nacionais seriam em vão. Isso não significa que desistir desse trabalho seria errado. Convencer líderes nacionais a priorizar uma mudança difícil e pragmática rumo a um futuro incerto, em vez de décadas de investimento doméstico e construção institucional, é um argumento muito difícil. Por fim, um exército europeu forçaria a Europa a enfrentar várias questões difíceis sobre si mesma. O continente sempre buscou diferenciar seus esforços conjuntos na OTAN, União Europeia e outros órgãos da independência nacional. A Europa prioriza a soberania de cada nação, mesmo quando isso é difícil ou quando essa soberania entra em conflito com os objetivos gerais europeus. A Europa reúne todas as características de uma superpotência latente no cenário global, como força econômica, potencial militar e arsenal nuclear. A Europa não se tornou uma superpotência não por fracasso, mas por escolha. Não é um país, não tem líder único, nem é uma federação.
O que significaria para a Europa ter um exército coletivo, criando um exército europeu unificado e entregando algo tão importante quanto a DEFES, a uma autoridade pan-europeia? A Europa corre sério risco de crise de identidade, algo longe de ser abstrato. De divisões culturais a crises econômicas, incluindo o risco de aprofundar diferenças atuais. Na liderança europeia, turbulências assim podem paralisar o esforço de criar um exército europeu unificado. O caminho para um exército europeu. A questão central deste episódio é simples. Um exército europeu funcionaria? Francamente, esperamos que já esteja óbvio, neste ponto do nosso episódio, que não existe uma resposta igualmente simples. Mas, para fins de oferecer algum grau de resolução, aqui está a resposta mais sucinta que podemos fornecer. Depois de pesar todos os argumentos a favor de um exército europeu e todos os argumentos contra, sim, um exército europeu realmente poderia funcionar. E queremos dizer isso literalmente. Embora existam muitos obstáculos para criar um exército europeu, nenhum deles é tão grande a ponto de tornar a ideia literalmente impossível. Isso não significa que um exército europeu seja provável ou a melhor solução prática para os problemas da Europa. Existem muitos bons motivos para buscar a criação de um exército europeu, e também muitos bons motivos para não fazê-lo, o que significa que se a Europa algum dia decidir debater seriamente essa questão, há milhões de razões para que o continente acabe optando por outro caminho. Embora um exército europeu possa acontecer, isso é bem diferente de afirmar que ele deve acontecer ou que realmente vai acontecer algum dia. Essas são questões para os líderes europeus e, idealmente, para os cidadãos europeus avaliarem e responderem de forma coletiva. Nós do Warfronts gostaríamos de acreditar que essas conversas vão acontecer, mas não podemos prometer uma resposta de qualquer forma. Claro, nós sabemos como a Europa costuma ser quando é confrontada com ideias radicais e novas, e sabemos tão bem quanto qualquer um que a Europa vai priorizar a opção mais segura antes de favorecer a ousadia. Confiar na atual infraestrutura militar da Europa, sem criar uma força militar verdadeiramente coletiva, pode expor a Europa a um perigo maior com o passar do tempo. Mas agora parece seguro. Ao final do episódio de hoje, não afirmamos se a Europa seguirá ou não um caminho específico em breve. Vamos focar na resposta à pergunta que realmente fizemos. Um exército europeu funcionaria? E vamos estender um pouco essa pergunta. Se a Europa fosse tentar construir um exército unificado pan-europeu, então o que a Europa realmente faria? Como esse exército europeu funcionaria? Para ter chance de sucesso, qualquer força militar europeia teria que resolver primeiro a questão da autoridade centralizada. Quem decide onde o exército será enviado, quem decide o que ele fará em tempos de paz ou durante um conflito ativo, e quem decide como ele vai requisitar e utilizar os recursos europeus. Embora isso envolva um pouco de burocracia inerente, talvez a maneira mais fácil de resolver esse problema seria distinguir claramente entre a autoridade em tempos de guerra e em tempos de paz. Durante períodos de paz, enquanto a Europa trabalha para aproveitar sua capacidade militar industrial, posicionar suas forças e dissuadir seus adversários, certamente há espaço para debate e consenso coletivo. Decisões de defesa tomadas por um Conselho Industrial de Defesa ou decisões estratégicas por um Conselho Estratégico, entre outros. Mas, ao mesmo tempo, um exército pan-europeu teria que estar pronto para virar a chave a qualquer momento e assumir uma postura de guerra. Um exército europeu deve garantir que responsáveis por decisões de guerra estejam claramente designados, com comando e controle definidos, e um mecanismo eficiente para assumir rapidamente essa autoridade, com deliberação de qualidade e tempo limitado. Para isso, a Europa deveria fortalecer a coleta e análise de inteligência, definir a gestão de seus ativos convencionais e nucleares em guerra e promover líderes competentes para comandá-los. Se esses líderes devem vir das nações nucleares da Europa ou das nações potências econômicas, ou se os melhores líderes da Europa conquistam a confiança do continente, independentemente de seus países de origem, isso caberá ao continente decidir.
Em termos de sua estrutura geral e do uso dos ativos militares europeus existentes, um exército europeu precisaria se basear substancialmente nas forças armadas das nações europeias já existentes, especialmente no curto prazo. Em vez de criar um exército paralelo, isso significaria apreender e redistribuir ativos que atualmente pertencem a países individuais, provavelmente priorizando tipos de equipamentos que estejam disponíveis em maior quantidade e que possam ser repostos o mais rápido possível. O tanque Leopard 2 da Alemanha e o caça Eurofighter Typhoon provavelmente seriam priorizados para um exército europeu unificado. Assim, o pessoal poderia ser treinado no menor número possível de sistemas, em vez de permitir um caos completo dentro das fileiras. Ao mesmo tempo, é provável que as nações queiram manter certa força militar sob seu controle, mas não precisariam assumir funções de um exército europeu unificado, como dissuasão de grandes ameaças, operações expedicionárias, projeção de força e outras iniciativas militares em larga escala. As Forças Armadas Nacionais Europeias poderiam ser reorganizadas como uma força de defesa territorial, usando uma proporção relativamente pequena do PIB e concentrando seus investimentos e pessoal na defesa local. Um modelo a ser replicado poderia ser a Força de Autodefesa Nacional do Japão, que funciona há muitas décadas com a premissa de que só precisa se preocupar em proteger o território japonês, e desenvolveu capacidades militares robustas para esse propósito. Então existe o problema da estrutura das forças, onde, mesmo que a Europa decida priorizar certos tipos populares de equipamentos para incorporar em uma força militar pan-europeia, ainda assim terá que montar um exército, marinha e força aérea bastante caóticos, simplesmente em virtude do equipamento que a Europa tem disponível. Mas a curto prazo, um exército europeu faria bem em aceitar que será estranho por um tempo. E, ao invés disso, investir pesado para suprir as lacunas de capacidade que a Europa já busca resolver. A Europa teria que criar e lançar satélites espiões e outras ferramentas avançadas de inteligência e reconhecimento, totalmente sob seu controle. Seria preciso criar bases operacionais avançadas em toda a fronteira leste da Europa e investir em infraestrutura para transporte de equipamentos militares, especialmente em áreas de concentração como Alemanha, Romênia, oeste da Polônia e Finlândia. A Europa também teria que encomendar aviões de transporte estratégico, reabastecedores, aeronaves de vigilância e de ataque eletrônico. Em terra, é preciso priorizar engenharia de combate, veículos de transporte de longa distância, defesas aéreas estáticas e criar capacidade de ataque de longo alcance ainda inexistente no continente. Seria preciso investir valores inéditos em instalações para manter a produção de munições de artilharia e drones modernos, além de criar forças dedicadas para operá-los. Paralelamente, poderia focar em decisões de desenvolvimento e aquisição de longo prazo, antecipando compras futuras como tanques ou aeronaves de combate. Mas, a curto prazo, os líderes europeus teriam que se virar com o que têm. Esses problemas logísticos e de capacidade são mais urgentes para a Europa resolver, independentemente de um exército europeu unificado. Após o equipamento, surge a questão da efetivo, exigindo que a Europa mude sua visão sobre recrutamento e igualdade para ser eficaz. As nações europeias não possuem as mesmas pontos fortes, e é ilusório os líderes fingirem que têm. Cidadãos de certas nações são mais dispostos a lutar e os mais participativos compartilham algumas características. Geralmente, eles estão mais próximos da Rússia ou de outros países adversários. Costumam não ser tão ricos e vivem em locais com menos oportunidades. Um exército europeu pode se beneficiar ao criar incentivos para recrutamento e investir em bons salários e instalações de qualidade para suas tropas. Um exército europeu capaz de garantir segurança às nações europeias vulneráveis, ao mesmo tempo em que oferece um caminho para que os jovens ampliem seus horizontes e melhorem suas próprias vidas por meio de uma carreira militar, tem uma chance muito maior de crescer e garantir a segurança europeia. Isso não quer dizer que as nações ricas da Europa Ocidental deixariam de enviar recrutas. Melhores instalações, salários e carreira mais promissora provavelmente aumentariam o recrutamento e o interesse pelas forças armadas em toda a Europa. Na verdade, um exército europeu mostraria inteligência ao abordar a disposição da Europa para lutar.
Os cidadãos europeus estão desinteressados em defender a Europa por serem preguiçosos, mimados, egoístas, fracos ou por outro motivo? Ou estão desinteressados em defendê-la porque não acreditam que a Europa valha ser defendida nem que realmente possa se defender? Independente da escolha de se alistar pessoalmente, as pessoas não querem arriscar a vida por algo com que não se importam, ainda mais em uma batalha que consideram perdida. E talvez a coisa mais valiosa que um exército europeu faria seria atacar essas percepções diretamente. Ao oferecer um caminho claro e abrangente para fortalecer suas forças militares, a Europa pode provar que o alistamento realmente faz diferença. Enquanto a Europa lida com as questões filosóficas da unificação militar, defensores de uma força conjunta terão chance crucial de expor seus argumentos ao público. No tema nuclear, uma força militar europeia unificada deveria manter os Estados Unidos por perto o máximo possível. E para explicar as diferenças entre quando os Estados Unidos usariam ou não seu guarda-chuva nuclear para proteger a Europa. A OTAN não garante automaticamente que todos seus membros precisem agir juntos em ação militar. É um tratado de defesa e as nações europeias, assim como os Estados Unidos, já se envolveram em todo tipo de ação militar no exterior, sem a expectativa de que as proteções da OTAN se aplicariam. A Europa pode criar uma delimitação clara entre a segurança coletiva, onde se esperaria que os Estados Unidos participassem da defesa dos membros europeus da OTAN, e outras ações de um exército europeu, onde as garantias dos Estados Unidos não se aplicariam. Ao mesmo tempo, a Europa precisaria se preparar para a possibilidade de que a garantia de segurança americana pudesse ser parcialmente ou totalmente retirada. Apesar do desconforto, a Europa precisaria mudar de forma inédita sua visão sobre dissuasão nuclear. No caso menos extremo, Reino Unido e França teriam que concordar em expandir seu guarda-chuva nuclear para toda a Europa, permitindo que líderes militares, não britânicos ou franceses, tenham certa autoridade sobre seus arsenais. Em um cenário mais extremo, a Europa pode ter que considerar o impensável, seja reaproveitando as armas britânicas e francesas sob um arsenal nuclear europeu unificado ou construindo um arsenal europeu do zero. Para um exército europeu funcionar, o continente teria que repensar sua abordagem sobre compartilhamento de responsabilidades, segurança coletiva e assunção de riscos por cada nação. Na verdade, a Europa teria que encontrar uma maneira de abandonar a ideia de distinções entre as nações, pelo menos em alguns aspectos, antes que um exército pan-europeu pudesse ser viável. Veja o caso do efetivo. Seria justo exigir que cada país enviasse a mesma proporção de cidadãos para lutar. Mas essa justiça será um obstáculo para a Europa se o continente priorizar ser justo em vez de eficaz. Países como Polônia, Finlândia, Grécia e uma hipotética Ucrânia, caso entre, poderão recrutar uma fatia maior da população do que países como Grã-Bretanha, França, Espanha ou Itália. Nações como Grã-Bretanha, França ou Alemanha conseguirão dedicar mais recursos econômicos. A Estônia, apesar do tamanho, terá papel importante em defesa cibernética e pesquisa e desenvolvimento de alta tecnologia, mesmo sem força econômica ou mão de obra. Já a Finlândia não fabrica como a Alemanha e a República Tcheca não constrói marinha como a Itália. A Bélgica não pode virar um campo de batalha como a Polônia pode. Se a Europa algum dia fosse construir um exército continental unificado, então teria que encontrar uma maneira de conviver consigo mesma. Ao aceitar essas diferenças fundamentais no que as nações podem oferecer e onde se pode esperar que elas se destaquem. Justiça e equidade têm sido centrais para o experimento europeu desde o início da Guerra Fria. Mas se o continente quiser se unir em uma verdadeira defesa coletiva, não pode permitir que noções de justiça comprometam sua eficácia. De certo modo, superar essa diferença será mais difícil do que criar um exército paneuropeu. Agora, não percorremos essa longa lista de etapas que a Europa teria que seguir antes que um exército europeu fosse sequer possível. Tentar fazer com que qualquer uma dessas coisas pareça fácil, na verdade, é exatamente o oposto. Essas prioridades devem parecer difíceis de alcançar porque realmente seriam difíceis de alcançar. A Europa pode construir um exército europeu unificado e, se conseguisse, o continente seria melhor, mais seguro e mais forte como resultado. Mas sair de onde a Europa está hoje para onde ela poderia estar no futuro seria um processo extremamente difícil.
cheio de riscos, incertezas e do mesmo tipo de pensamento radicalmente não convencional que a Europa há muito tempo trata com muito ceticismo, seria um passo realmente sem precedentes para o continente moderno. Mas ao longo do grande arco da história, tempos de mudança sempre exigiram adaptações radicais. Desde o auge da Guerra Fria, a Europa tirou férias do seu dever de se adaptar aos tempos. E agora, essas férias finalmente acabaram. Obrigado por assistir.